Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A Organização Mundial da Saúde elevou para elevado risco de disseminação do coronavírus. A tragédia que nesse momento atinge sobretudo uma região da China, onde o risco já é muito elevado, segundo a OMS. Agora, o mundo todo tem risco elevado de contaminação, ou seja, de disseminação desse vírus. Sob incertezas, além, claro, do temor das pessoas, a economia também se ressente. As bolsas no mundo todo fecharam em baixa hoje, as bolsas chinesas ainda estão no feriado, mas no mundo todo tivemos baixa. No Brasil, as maiores perdas vêm sobretudo de empresas focadas em exportação, tanto em proteína animal como a Vale, que é exportadora de minério, e o dólar voltou a subir na data de hoje. Tudo isso a gente conversa agora no Cenário Econômico, que já está no ar. Seja bem-vindo uma vez mais aqui ao Cenário Econômico. Você pode participar da programação pelas redes sociais da TV Brasil. O Cenário Econômico está neste momento. Você pode assistir também pela página TV Brasil no Facebook, pelo canal da TV Brasil no YouTube e pelo perfil da TV Brasil no Twitter. A Organização Mundial da Saúde assumiu um erro e disse que o risco hoje de disseminação do coronavírus, que tem seu foco na China, passou de moderado para o mundo todo para elevado. Até o final da semana, esse risco era considerado moderado por um erro do próprio cálculo da OMS, que divulgou hoje, assumindo esse erro. Hoje, nesse comunicado, a OMS disse que na China, o foco do coronavírus, o risco é muito elevado e no mundo todo passou de moderado para elevado, ou seja, um risco ainda maior. Vamos dar uma olhadinha nas informações que nós temos acerca do coronavírus ali. São mais de 2.700 pessoas já atingidas pelo vírus, 81 mortes confirmadas no mundo, casos registrados em 15 países, como por exemplo a China, que é o foco da doença, os Estados Unidos, França e Japão, mas são ao todo 15 países. Houve um caso da possibilidade desse vírus também no Brasil, em Niterói, mas o governo brasileiro até o momento descartou essa possibilidade depois de uma série de exames. Além da tragédia humana em si, ou seja, da preocupação com a saúde das pessoas, ou seja, de que com risco de se locomover e contrair o vírus, há uma magnitude ascendente dessa preocupação toda, o coronavírus também começa a prejudicar e trazer preocupações na economia do mundo todo, sobretudo porque a China é a segunda maior economia do mundo e o país mais atingido pelo coronavírus. A economia chinesa, por hora ainda, é a mais afetada. Vamos dar uma olhadinha nos dados que nós temos. As estimativas que se tem neste momento é que o PIB da China pode encolher neste primeiro semestre, dada a questão do coronavírus, 0,8 ponto percentual, agora só no primeiro semestre. A província de Hubei representa 4% da economia chinesa, que é o foco, inclusive, da doença na China. O setor de serviços tende a ser o mais afetado, porque as pessoas estão com medo, inclusive, de fazer viagens, há toda uma preocupação em relação a isso. As pessoas têm mais receio de ir a restaurantes. O comércio, de alguma forma, o problema é mitigado, porque as pessoas podem fazer compras online. Mas, por exemplo, o setor de turismo na Tailândia, ou seja, o problema é na China, sobretudo, mas a Tailândia também começa a sofrer, porque boa parte do turismo dos chineses é voltado à Tailândia. Como os chineses começam a ter um receio maior de viagens a partir de agora, o turismo da Tailândia já começa a contabilizar também problemas nas suas contas. Bom, vamos seguir porque, claro, nós temos as questões do impacto econômico e bolsas pelo mundo todo já reagem justamente às incertezas que se tem do tamanho do problema que está sendo causado pelo coronavírus, embora agora a OMS já dê um dado muito forte, elevando sobretudo para esse grau chamado de elevado risco de disseminação do vírus, ou seja, subiu para elevado o nível de contaminação, de disseminação do vírus. Essa já é, obviamente, uma informação que vem da mais alta autoridade de saúde no mundo, mas, obviamente, que economia é feita de expectativa. E quando não se tem exatamente o tamanho de quanto a crise, obviamente, provocada agora por uma questão desse vírus, o quanto essa crise pode se estender,
as expectativas acabam sendo difíceis de serem feitas, a economia movida à expectativa, o que cede espaço a uma especulação. Para se ter uma ideia, a gente viu que a China, inclusive, que vive o seu maior feriado, porque comemora o novo ano lunar, suspendeu neste momento, na verdade, estendeu, não suspendeu, estendeu o feriado por mais 3 dias, terminaria na quinta-feira, serão mais 3 dias para justamente tentar controlar essa disseminação do coronavírus. Com isso, as bolsas chinesas, obviamente, estão fechadas, mas as bolsas do mundo todo estão reagindo a essas expectativas e, claro, o temor e a incapacidade de medir o tamanho do dano que isso pode causar, sobretudo à economia e, claro, a vida das pessoas, porque quando se fala em economia, obviamente você está imaginando que as pessoas vão produzir menos. Sim, as pessoas podem ficar doentes e produzir menos, mas as pessoas, mesmo que não estejam doentes, começam a viajar menos. Isso afeta ações, por exemplo, do setor aéreo, do setor de turismo. As pessoas podem não ir mais a restaurantes. Isso afeta, por exemplo, o setor de comida, ou seja, há toda uma preocupação em relação a isso. E, claro, o setor de petróleo. Aliás, a OPEP já anunciou hoje que pode, inclusive, fazer cortes na produção do petróleo para tentar conter justamente o preço que pode vir de queda da fabricação de petróleo, ou seja, da prospecção de petróleo no mundo todo. Vamos dar uma olhadinha nas bolsas do mundo todo, como fecharam hoje. Dow Jones, até o momento, tinha uma queda de 1,57%. Em Nova York, a Nasdaq de 1,57% também, a Bolsa de Londres está ali 2,29%, o índice Nikkei no Japão fechou bem mais cedo, claro, com uma queda de 2,03%, já deu um indicativo do que poderia acontecer com as grandes bolsas do mundo, e na Alemanha, em Frankfurt, uma queda também, o índice DAX de 2,74%. No Brasil, as empresas com grande atividade exportadora são as que mais sofrem no momento e com quedas expressivas. Vamos dar uma olhadinha que nós separamos algumas informações. A Vale, que é grande exportadora de minério, inclusive para a China, teve queda hoje de 6,02% até o momento. Petrobras, 3,96%. A Gerdau, com 7,34%. A CSN, a Siderúrgica Nacional, com 5,53% e a Suzano Papel e Celulose com 6,36%. Isso para falar dessas empresas. Tem também as do setor de alimentos. E aí eu estou falando de JBS, Marfrig e BR Foods. Todas com quedas expressivas. JBS, por exemplo, grande exportadora de carne para a China, inclusive, 7,17%. Marfrig com 6,69% de queda também. E BR Foods com queda de 6,53%. São exportadoras de proteína animal. Nas outras grandes empresas com peso forte no Ibovespa, no que a gente chama aqui do peso pesado do Ibovespa, nas que não estavam ali, que nós mostramos Petrobras e Vale, a gente vai ver os bancos ali que também terminaram em queda e a B3. Itaú com 2,31%, Bradesco 2,68% e a B3 com 3,20%. Se a gente olha agora em relação ao tamanho da incerteza, isso tem impacto no mercado de dólar e a gente vê o dólar subindo hoje. Aliás, antes do Ibovespa, com todas essas quedas que eu já anunciei, uma queda de 3,34%, 114.416. Para você ter uma ideia, a máxima foi de 118 mil, uma queda expressiva hoje do Ibovespa, não dava para ser diferente diante das informações que nós mostramos de queda em vários índices, em várias ações de empresas negociadas aqui na B3. E o dólar, obviamente, com uma alta hoje. Vamos lá, a cotação do dólar com alta de 0,58% hoje a 4,21, se não me engano a máxima foi a 4,22, ou seja, teve até uma pequena queda no final do dia. Economia, vale sempre dizer, a gente fala isso com grande frequência aqui, a economia é movida à expectativa. Incerteza é justamente o contrário disso. Quando você tem uma expectativa, você se baseia em números e os números são bons. A expectativa hoje traz uma série de incertezas para saber qual é o tamanho do dano que o coronavírus pode trazer à vida das pessoas, à vida dos países de economias importantes como a China e, claro, quanto isso movimenta na economia, o que isso pode trazer para a economia. Dado esse fato, a gente viu as bolsas do mundo todo. Para você ter uma ideia, você sabe, a gente já fala disso com frequência aqui no cenário econômico, o preço de uma empresa que tem capital aberto negociado na bolsa é o valor da soma de todas as suas ações. Como as ações caíram hoje, para você ter uma ideia, algumas das empresas brasileiras, só para citar algumas daquelas primeiras que eu mostrei ali, tiveram perda hoje de valor de mais de 30 bilhões, justamente pela queda no valor das suas ações negociadas aqui hoje na B3. Bom, vamos seguir aqui porque eu tenho... vamos conversar sobre agora economia doméstica, com o noticiário apenas doméstico.
Focando apenas nesse noticiário, a confiança do setor de comércio subiu e atingiu o maior nível desde fevereiro de 2019. Vamos conversar com a Flávia Grossi, no Rio de Janeiro, que ela tem informações sobre essa confiança do comércio em alta. Flávia, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Obrigada, Piotr. Boa noite para você e para todos. 2020 começou aí com uma melhora da confiança dos empresários no setor do comércio. O índice medido pela Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio subiu 1,3 ponto em janeiro, atingindo 98,1 pontos. É o maior nível desde fevereiro de 2019. O índice vai de 0 a 200. Dos 6 segmentos pesquisados, 4 tiveram alta. O maior avanço veio do índice de expectativas, que mede a confiança em relação ao futuro e teve o 8º resultado seguido acima dos 100 pontos. Por outro lado, o índice de situação atual, que calcula a confiança no momento presente, recuou. Segundo a FGV, o cenário é de recuperação gradual, mas que ainda depende do fortalecimento do mercado de trabalho e de um aumento aí na confiança dos consumidores. Piotr. Muito obrigado, Flávia. Bom, vamos seguir aqui porque as contas externas do Brasil no ano passado tiveram déficit e com o comércio mundial afetado sobretudo pela guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pelo menos na primeira fase já foi resolvida com aquele acordo, mas obviamente que a gente ainda está calculando o dano que isso teve à economia do ano passado. E as contas externas brasileiras foram puxadas sobretudo por uma exportação menor. A balança comercial, embora positiva, ficou menos positiva do que do ano passado. Vamos dar uma olhadinha, embora tudo isso tenha sido compensado, porque nós tivemos ainda bastante investimento externo direto no país, ou seja, dinheiro que veio e ficou no país, que foi maior, obviamente, do que o déficit. Vamos dar uma olhadinha nos números? Vamos lá? O déficit em 2019 chegou a 50 bilhões, quase 51 bilhões de dólares. Para se ter uma ideia, o déficit em 2018 tinha sido de pouco mais de 40 bilhões, como a gente viu ali, 41 bilhões e meio, né? A balança comercial no ano passado foi de 39 bilhões, positiva. Nós estamos falando de saldo positivo. Mas em 2018, eu fiz menção justamente à balança comercial com resultado menor, que puxou justamente esse déficit para mais. Em 2018 foi de 53 bi o saldo positivo da balança comercial. Nós continuamos exportando mais do que importamos, mas um valor menor, o que obviamente mexe no tamanho do déficit. Vamos seguir lá porque a gente tem uma outra tela também mostrando uma outra situação. Vamos lá. Os números, obviamente, do ano passado foram fechados com a divulgação de dezembro. O investimento externo no país, para se ter uma ideia, compensou justamente aquele déficit. Ficou positivo em 9,4 bilhões, ou seja, entrada maior de dólares do que saída. Em 2019, o valor total é de 78 bilhões e 600 milhões e as reservas internacionais chegaram a 356, quase 357 bilhões. Vamos fazer agora uma conta de déficit e de superávit no investimento externo direto? Vamos lá, a gente tem lá. O balanço ficou negativo das contas externas, ou seja, tudo que a gente compra, que a gente manda de remessas de dólares, as empresas mandam lucro para fora, faz compras internacionais. O que os brasileiros gastam, por exemplo, em turismo lá fora, o balanço de 2019 ficou negativo. Déficit de 50 bilhões e 800 milhões de dólares. O investimento externo direto, aquele IED que você está vendo, foi de, na verdade, 78, não é 48 não, é 78 bilhões, só para corrigir ali aquele número, 78 como você viu na página anterior. O saldo, portanto, é positivo em 27 bilhões e 800 milhões de dólares. Bom, Brasil e Índia já assinaram 15 acordos de cooperação nessa recente viagem do presidente Jair Bolsonaro, que está sendo concluída hoje, inclusive. O saldo é positivo, obviamente, porque os acordos são na área de bioenergia, exploração de petróleo e gás, segurança cibernética, agricultura, combate a atividades criminosas como corrupção e lavagem de dinheiro, além, obviamente, de saúde também. Bom, acompanhe o balanço dessa viagem feito pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Nós, Brasil e Índia, somos quase 20% da população mundial. Estamos entre as 10 maiores economias do mundo. Temos muito a fazer juntos e, dessa forma, elevar Brasil e Índia no local de destaque que ele merece. Ou até mesmo a quantidade de acordos aqui assinados mostram
que nós estamos cada vez mais no caminho certo. Assim sendo, depois da exposição que os meus ministros muito bem fizeram aqui, mostrando as nossas potencialidades e onde podemos chegar com a nossa integração, isso me orgulha e muito. Bom, acordos internacionais propiciam possibilidade cada vez maior de desenvolvimento doméstico aqui, com investimentos aqui e acolá, ou seja, parceria entre os países. Chama-se, foi uma reunião bilateral, claro, mas isso incentiva o multilateralismo das relações internacionais, o que é extremamente positivo. Vamos só dar uma olhadinha naquela tela já com os números corrigidos, fazendo as contas externas, portanto, o balanço ficou negativo, 50 bilhões, quase 51 bilhões, o investimento externo direto foi de 78,6 bilhões de dólares, o saldo, portanto, foi compensado pelo investimento direto e aí nós tivemos o saldo de 27 bilhões e 800 milhões de dólares. Bom, vou falar de um outro assunto aqui, porque as micro e pequenas empresas foram o setor responsável pela alta da inadimplência da pessoa jurídica no mês de novembro do ano passado. A Priscila Kersh está conosco aqui em São Paulo e tem detalhes dessa história. Priscila, boa noite, bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, obrigada. Boa noite para você, boa noite a todos. A inadimplência de empresas aumentou 8,6% em novembro de 2019 em relação ao mesmo mês do ano anterior. São 6 milhões e 40 mil empreendimentos inadimplentes. 94,4% deles são micro e pequenos negócios, principais responsáveis pelo aumento. A situação para o setor veio piorando ao longo do ano passado. Em janeiro, eram 5 milhões e 640 mil empresas inadimplentes. Em novembro, já eram 1 milhão e 10 mil a mais. Metade das empresas com contas atrasadas ou negativadas são do segmento de serviços. O Rio Grande do Sul foi o estado mais afetado. O economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, explica que as vendas foram prejudicadas nas áreas que dependem mais da renda dos consumidores para crescer, como é o caso dos serviços. A maior parte dos novos negócios são de portes menores e atuam nesse setor. Piotr. Muito obrigado, Priscila. Vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre fintechs e lançamento de livro falando sobre esse fenômeno que mudou completamente o mercado financeiro. A gente volta em instantes. No verão, um ótimo motivo para você ficar acordado até de madrugada. Eu acho que a gente deveria continuar assistindo até o fim. E o que você tem aí? São vários episódios de séries consagradas para quem quer conhecer ou rever histórias incríveis. Estava esperando por isso. De segunda a sexta, 1 da manhã, Maratona de Verão. Daqui a pouco, Repórter Brasil. Todo consumidor tem direito a serviços públicos adequados e eficientes. Os serviços públicos prestados mediante o pagamento de tarifas como água, energia elétrica, gás e telefonia devem ser prestados de forma contínua e com qualidade. No caso de um problema como o aparelho elétrico danificado por uma sobrecarga na rede elétrica, você tem direito à indenização. Conheça seus direitos. Consulte o Código de Defesa do Consumidor. Você sabia que a EBC foi a instituição federal mais elogiada pelo público em 2019? Aumentam os elogios aos serviços prestados e conteúdos em nossos veículos. E aumenta também nossa dedicação para ser cada vez mais relevante para a sociedade. EBC, Empresa Brasil de Comunicação, no coração dos brasileiros. Já de volta com o cenário econômico, vamos falar de fintechs. Sim, essas startups do sistema financeiro que mudaram de vez
o mundo financeiro, o mercado financeiro não será o mesmo depois do aparecimento das fintechs. Meu entrevistado hoje, convidado aqui do Cenário Econômico, é Bruno Diniz, especialista em fintechs e autor do livro O Fenômeno Fintech. Está aqui o livro? Posso? Está aqui, fica à vontade. Vamos lá, consigo mostrar o livro já? Só para Está aqui, olha, O Fenômeno Fintech vai ser lançado amanhã na livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi aqui em São Paulo, né? Mas dá para você comprar inclusive o livro pela Amazon também. Pela Amazon e diversas outras livrarias no Brasil. Está aqui, o livro. Bruno, vamos conversar sobre esse assunto fintech. Nós tratamos desse assunto com muita frequência aqui no Cenário Econômico, porque, óbvio, isso é talvez uma das principais, se não a principal oportunidade para mudar a relação das pessoas com o dinheiro. Que até outro dia dependia do banco da praça. Sim. O banco não aquele que te dá prazer de ficar vendo as pessoas indo e vindo, aquele que você até outro dia pagava e ainda paga juros escorchantes, juros abusivos, que a gente viu, inclusive, como uma medida do Banco Central, uma paulada do Banco Central para tentar conter no cheque especial que deve se estender para o cartão de crédito. Mas a gente já vê fintechs fazendo hoje uma oferta de crédito muito melhor, não cobrando taxa, por exemplo, para ter cartão de crédito, que eu brigava todo ano com quem me vendia o cartão de crédito para não pagar aquela taxa. Hoje eu não brigo mais, porque eu não pago mais, eu tenho um cartão de fintech e por aí vai. A gente vai ter essas fintechs durando realmente por longo tempo para que você passe a ter verdadeiramente no longo prazo, por longo tempo, uma opção? Sim. Adalberto, eu acredito que o fenômeno fintech, assim como outras coisas, a própria internet, mudaram a forma como a gente relaciona entre as pessoas e com outras instituições, né? Assim, as próprias fintechs, quando elas apareceram aqui no cenário econômico, elas vieram como uma alternativa ao sistema financeiro vigente, né? E o que possibilitou o crescimento delas? Foi a regulamentação que vem evoluindo para que ela acomode esses diferentes novos players, novos entrantes, e também a gente teve a questão tecnológica, que evoluiu num ponto de que hoje empresas de um porte muito menor do que um banco, um grande banco, possam ofertar serviços e produtos financeiros com extrema qualidade e um foco no usuário final de uma forma excelente, assim. Então, hoje, tanto que vários nomes de fintechs já estão no nosso dia a dia, nosso convívio, não é nada fora da nossa realidade. É um fenômeno que já tem ganhado força no Brasil, pelo menos nos últimos 5, 6 anos, e que daqui para frente a tendência que eu vejo é que elas cada vez mais estejam mais presentes na vida da gente e sejam, de fato, uma terceira via para os serviços financeiros tradicionais. Tá, o primeiro grande serviço de não pagar anuidade no cartão de crédito foi feito pelo Nubank, que hoje é um unicórnio, ou seja, uma das empresas mais bem avaliadas hoje. O valor dela quanto é? É 10 bilhões de dólares. 10 bi? Supera 10 bi de dólar, sim, na verdade. Exato. E não tem a menor possibilidade, pelo menos no curto prazo, de imaginar que essa empresa vai ser comprada por um bancão que volte a usar das mesmas formas e cobranças de taxa e por aí vai. Acho muito difícil. A Nubank hoje ela adquiriu um porte tal que ela já fica pouco atrativa para outros bancos. Se você tem um parâmetro de comparação, o próprio deal da XP Investimentos, né, onde Itaú comprou uma participação, foi um valor bem inferior a esse valor que a gente está vendo aí hoje da Nubank, né, de 10 bilhões. Eu lhe fiz a pergunta sobre o Nubank, porque, claro, da importância do Nubank, mas pelo caso da XP, que apareceu exatamente como alternativa aos grandes bancos para se fazer investimento, e acabou sendo comprada quase a metade pelo Banco Itaú, não foi isso? Exatamente. Mas eu acho que hoje a gente tem outras vias de capital, né? Na verdade, a gente consegue hoje fintechs levantarem recursos através de fundos estrangeiros, né? Os venture capitals, esses fundos de risco, de capital de risco. Então, hoje eles não dependem tanto. Antes o mercado era muito mais dominado na mão dos grandes bancos, então você acabava vendo que a via de muitos desses era ser adquirido por um grande banco, né? Hoje essas grandes fintechs já olham para investidores internacionais, olham para um IPO fora ou no Brasil. Então a gente viu, por exemplo, o caso da Stone e da PagSeguro, que foram para fora, para os Estados Unidos, para Nova York especificamente, fazer os IPOs, uma na Nasdaq e outra na New York Stock Exchange. Então, cada vez mais essas fintechs também estão buscando outras vias a não ficarem dependentes dessa realidade aqui dos grandes bancos, né? Tá, o desejo interior do pessoal que está hoje em fintech é fazer um grande produto para ser vendido logo por um grande banco, porque aqui no Brasil são os que têm muito dinheiro, ou de ser um poder realmente, um outro poder dentro do mundo financeiro. Eu divido a economia muito facilmente. Tem o poder do consumidor e o poder dos bancos, que a gente tinha no mundo financeiro, e o poder regulador do Banco Central. Sim. A guerra estava pendendo para o lado dos bancos, eles estavam ganhando todas as batalhas. Esses juros que se cobravam no Brasil, que ainda se cobra, é a prova de como eles venceram até aqui.
esse pessoal de fintech está querendo ser um terceiro poder para ser, digamos, uma opção a esse consumidor, que continua sendo o poder necessário? Sem consumidor não tem banco, né? Sim, acredito que sim, tanto que a gente começa a ver cada uma deles crescendo ao seu modo. Então a gente tem essas fintechs hoje, elas não dependem exclusivamente das grandes instituições, muitas delas colaboram com grandes instituições, cabe a gente colocar aqui, existem fintechs que prestam inclusive serviços para bancos, mas até pela forma como muitas delas nasceram, o próprio caso do Nubank, como a gente colocou, elas nasceram exatamente para desafiar o status quo, né? Então, assim, até tem um termo lá fora que a gente se refere a esses bancos digitais, são dois termos. Um é chamar esse banco digital de um neobank, que é um novo banco, ou Challenger Bank, que é um banco desafiante, que ele desafia as instituições tradicionais. Então, pela forma mesmo que eles nasceram, e eu acho que existe um certo conflito, inclusive de cultura, acho muito difícil um grande player, um grande banco deglutir essa... Falando em cultura, e o poder regulador do Banco Central? Está olhando com cuidado para as fintechs para incentivá-las, ou ainda tem muita regra que inibe o funcionamento de fintechs no Brasil? Eu entendo que hoje o Banco Central está olhando com muita atenção, muito carinho, ele está ajudando a destravar bastante esse mercado. A gente teve algumas regulamentações que aconteceram ao longo do tempo. Uma delas foi a própria possibilidade do empréstimo P2P, que a gente chama, né? Então desintermediado, acontecendo por esses entes que atuam digitalmente, né? E agora a gente tem 3 coisas importantes que vão acontecer esse ano no âmbito regulatório, que vão de fato abrir aí, enfim, uma caixa de possibilidades para as fintechs, né? Uma delas é o pagamento instantâneo, que é uma nova infraestrutura que o Banco Central está criando, né, que vai permitir um pagamento rápido, em 10 segundos, no QR Code, e pode acontecer 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Esse é um. Rapidamente só. Por causa do tempo, vamos lá. Vamos lá. Então tem esse, a gente tem também o sandbox regulatório, que é um novo formato do regulador monitorar novos produtos e serviços financeiros que ainda não são regulados, então ele fica ali monitorando de próximo, né? E fazendo com que depois esse cara Mas possa a política ser regulado. É aberta, fintechs. É aberta. E por fim, o Open Banking, que também é outro tema que vai acelerar bastante a via das fintechs aqui no Brasil. Bruno, obrigado pela gentileza da entrevista. Muito obrigado. Valeu, Adalberto. Obrigado pela entrevista. Está aqui, ó, o Fenômeno Fintech. Esse é o livro do Bruno Diniz. O Cenário Econômico de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã. A seguir, Repórter Brasil. Terça no Brasil em Pauta. Para que a exploração e o aproveitamento dos recursos minerais brasileiros sejam feitos de forma planejada, foi criada em 2017 a Agência Nacional de Mineração. A gente vê com muitos bons olhos e vai ter realmente uma dinamização do setor mineral nesses próximos 2 anos. Não só fazer uma regulação, como